Agora a gente vai identificar alguns aspectos patológicos no raio-x do tórax. Uma coisa muito frequente é a gente ver sinais de insuficiência cardíaca na radiografia. Tendo que a gente não vai dar diagnóstico anatômico do coração, identificar. Isso é coisa do ecocardiograma, é coisa hoje da ressonância cardíaca, mas a gente vai ter alguns sinais que vai nos dar um faro, um cheiro de que existe uma doença cardíaca. Existe essa ilustração muito bonita porque ela mostra alguns sinais exatamente, além do que é clássico, o aumento da dimensão da área cardíaca, nós podemos ter uma exuberância da vascularização, umas opacidades acinares mais centrais em asa de borboleta ou asa de morcego. Nós podemos ter as linhas B de Kerley, que são as linhas que representam, na verdade, o espessamento do septo interlobular tocando a superfície pleural. Então, alguns aspectos, então, por exemplo, o alargamento mediastinal, como é o caso aqui, um alargamento difuso e associado a um aumento da área cardíaca. Você vê também uma certa exuberância, alguns chamam de cefalização da vascularização, onde você vê os vasos mais definidos subindo aqui, ó, para a região superior dos pulmões. Um outro aspecto interessante que a gente pode perceber é que lembra que existe uma proporção de 1:1 entre artéria e um brônquio. Aqui vocês vão perceber que está existindo uma desproporção, onde o brônquio, aqui essa bolinha mais escura, ele está menor do que a artéria que acompanha ele. Nesse caso aqui, então, deve existir uma congestão aqui vascular, fazendo com que exista esse aumento do vaso em relação ao brônquio. Lá na frente, nas aulas, mais à frente, a gente vai falar de tomografia e vai falar de bronquiectasia, onde acontece o inverso disso, acontece uma dilatação brônquica e uma redução do vaso. Aqui também a gente vê uma área cardíaca aumentada. As linhas B de Kerlin, elas representam o seguinte aspecto. Nós, numa definição normal da visão do raio-x, nós não conseguimos perceber a vascularização na superfície subpleural aqui, ó. Do 1 a 2 centímetros próximo à pleura, nós não conseguimos ver vasos. E quando a gente consegue ver essas linhas branquinhas aqui, ó, na verdade é um espessamento do septo interlobular, e na tomografia vocês vão entender com muito mais precisão, elas representam aquilo que a gente chama na radiografia das linhas B de Kerlin, que na verdade é muito comum, isso não é patognomônico, mas é muito comum ter isso na insuficiência cardíaca, porque representa, na verdade, o edema pulmonar. Como no caso aqui, a gente também tem uma proeminência dos hilos, nós temos aqui um aspecto normal, tanto de dimensão cardíaca como os hilos anatômicos, aqui já é uma área cardíaca aumentada e os hilos mais proeminentes. Nós também podemos ter aqui, olha, uma opacidade pulmonar em asa de borboleta ou asa de morcego, que é uma opacidade mais central, próxima aos hilos. Você vê que existe uma preservação da região superior do tórax e no inferior um pouquinho menos pronunciado que nas regiões mais centrais, peri-hilares. Agora a gente falando de espaço pleural, nós podemos ter duas situações pleural, tanto aparecimento de ar, que é o pneumotórax, como aparecimento de líquido. No caso aqui, por exemplo, nós temos ar no espaço pleural, tanto que a gente consegue ver na área normal o desenho vascular e aqui a gente não consegue ter uma definição de vasos aqui. Então, realmente, esse é uma bolha muito grande, então como se a gente tivesse estourado uma bolha e aí tem esse ar, não tem parênquima pulmonar aqui. Ó, como nesse caso, um extenso pneumotórax, onde a gente tem a área pulmonar telectasiada, murcha aqui, ó, essa opacidade é o pulmão murcho, provavelmente o lobo inferior aqui, e entre os espaços aqui ó, intercostais, você vê que é totalmente negro, não tem um desenho de vasos, então isso aqui realmente representa um pneumotórax. No caso de líquido, às vezes existem alguns artigos na literatura que descrevem exatamente isso. Quando você tem um ligeiro apagamento
aqui do recesso costodiafragmático, a gente tem em torno de 200 a 300 ml. Quando a gente já tem um apagamento mais pronunciado desse seio costofrênico, a gente vai ter em torno de 2, já chega até 2 litros de derrame pleural. E quando a gente já tem um apagamento completo do pulmão, a gente já está em torno de 5 litros. Então, como é nesse caso aqui, você vê uma opacidade completa no paciente que tem clínica, e na tomografia depois se confirmou que era um derrame pleural. Então, esse paciente tem um pulmão, o hemitórax praticamente comprometido por derrame pleural. Aqui já nesse caso, vocês veem a parábola do derrame pleural, ou seio costofrênico obliterado, e significando que tem líquido aqui, aí representando a radiografia, ocupando o espaço pleural aí à esquerda. Uma situação comum que eu sempre gosto de diferenciar nas minhas aulas é o pneuperitônio do Chilaidite. O que é o Chilaidite? O Chilaidite é quando existe uma interposição das alças intestinais entre o diafragma e o fígado. Nesse caso aqui, nós estamos vendo uma situação de pneumoperitônio, que ela é vista no raio-x de tórax, mas o paciente, como ele está em pé, em ortostase, vai existir uma presença de ar aqui, ó, separando o diafragma do fígado, no caso do lado direito, e o diafragma do baço ou das vísceras que estão aqui, como o estômago, como flexura cólica esquerda, também tem ar que delimitando o diafragma. Já no caso do Chilaidite, como eu falei para vocês, é uma interposição da alça, a flexura hepática ou flexura cólica direita, ela se interpõe nesse espaço subfrênico direito, entre o diafragma e o fígado, e aí você vai ver esse ar aqui, por exemplo, nesse paciente está até com uma distensão gasosa do intestino, uma distensão gasosa do cólon, mas qual é a grande sacada, a grande diferença? É que você vê as imagens dos áustros aqui ocupando essa área aqui na região do hipocôndrio direito, na região aqui adjacente ao diafragma. Uma coisa interessante a gente ter um conceito na nossa cabeça também é a diferença entre nódulo e massa. Nódulo é tudo aquilo que tem até 3 centímetros. Massa é quando se tem acima de 3 centímetros, a gente pode denominar de massa. E aqui, por exemplo, nós temos uma massa, inclusive com aquele sinal da silhueta, sinal do contorno, a gente sabe que não está no lobo da língua, não está do lado do coração, está provavelmente lá atrás, no lobo inferior, porque ele mantém a margem do coração. Falei para vocês nas aulas anteriores que quando uma estrutura radiológica tem a mesma densidade da outra, elas estão adjacentes, elas perdem o contorno entre elas. Aqui está mantido o contorno, então esse é o sinal da silhueta. No caso dos nódulos, quando você estiver frente a nódulos múltiplos, de diferentes tamanhos, com densidades aqui de massas, isso num histórico de paciente com câncer, provavelmente é um paciente com implantes neoplásicos secundários. Isso é metástase. Uma outra coisa interessante, vocês conseguirem diferenciar nas massas o que é uma massa pulmonar e o que é uma massa extrapulmonar. Existem 2 regras que vocês podem seguir. Vocês estão vendo aqui essa opacidade arredondada, bem definida. Isso aqui é uma massa. E aí ela é mediastinal ou ela é pulmonar? Quais os 2 critérios que eu vou usar? Um é o ângulo dessa estrutura com a superfície pleural. Então vocês vão ver que esse ângulo é mais fechadinho, é mais agudo. E outra coisa, se eu imaginar o centro da lesão, mais ou menos aqui, vou ver que eu estou caindo dentro do espaço pulmonar. Isso é um segundo critério. Então, por exemplo, aqui, para eu diferenciar uma massa pulmonar, os ângulos com a superfície pleural são fechadinhos, são agudos, e o centro da lesão cai dentro do pulmão. Já enquanto que numa massa mediastinal, por exemplo, ou seja, extrapulmonar, o centro da lesão não cai dentro do pulmão e o ângulo aqui com o pulmão da superfície pleural é um ângulo mais aberto, mais obtuso. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho exemplo de uma lesão pulmonar, porque eu sei que é pulmonar. Porque o ângulo da lesão ele é mais agudo, ele é mais fechadinho, e o centro geométrico dessa massa ele cai dentro do pulmão.
Enquanto que essa outra massa, se eu imaginar que ela tem mais ou menos essa dimensão, o centro geométrico está caindo aqui na margem, quase fora do pulmão, e os ângulos também aqui, olha, não são agudos, são mais abertos, são mais obtusos. Então isso aqui é uma massa mediastinal.